Olá, queridos. Boa noite. Bem-vindos a mais uma classe bíblica, nossa 14ª lição no estudo da Bíblia Jesus, no curso Jesus, o Restaurador da Vida. Seja bem-vindo, você que está assistindo mais uma vez a mais uma lição. Estamos já caminhando para o final do estudo da Palavra do Senhor, estudando sobre temas extremamente importantes. Eu sempre digo, se a Bíblia nos fala algo, é porque Deus tem a intenção de que aprendamos sobre isso. Então, continue aprendendo, estudando juntos, né? Vamos continuar estudando juntos, continue estudando na sua casa a palavra do Senhor, buscando nela, porque ela mesma diz que ela contém a vida eterna. Então, estudemos juntos mais uma vez. E antes de começarmos, né? Eu quero convidar você a, do jeito que você está, se for possível, feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, Deus bondoso, te louvamos por tua bondade e teu amor, pelo privilégio que nos dá de conhecermos mais a tua palavra. Por favor, que neste dia em especial, nesse momento, que esse Senhor Deus, esse teu filho que assiste com a intenção de aprender sobre tua palavra, seja enchido, Senhor Deus, preenchido com teu Espírito, para que dê a ele entendimento, para que encontre na tua palavra esperança e salvação. Nós te pedimos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Queridos, como estava dizendo, estamos no nossa 14ª lição da série Jesus, o Restaurador da Vida. E a cada novo dia, a cada nova semana, a cada novo domingo, nós temos um tema, né? E o tema de hoje é Jesus e a fidelidade. Jesus e a fidelidade. Vamos aprender um pouquinho hoje sobre aquilo que a Bíblia realmente diz, respondendo algumas perguntas e pegando os textos bíblicos, deixando que a própria Bíblia responda. E existem, queridos, vários testemunhos importantes sobre a fidelidade. Existem também vários argumentos, né, tendenciosos ou argumentos negativos em relação à palavra de Deus. Um desses testemunhos, o pastor Luiz Gonçalves vai falar agora para a gente, nesse início da mensagem de hoje. Preste atenção na história espetacular que o pastor Luiz Gonçalves vai contar para a gente nesse primeiro momento. Olá, tudo bem? Chega mais perto. Hoje nós temos um tema muito especial, um tema maravilhoso que vai encher o seu coração de paz, alegria e salvação. Mas antes, vamos fazer uma oração. Querido Pai Celestial, obrigado por esse momento em que vamos abrir a Tua Palavra para estudar um tema importantíssimo. Pedimos a Tua bênção, a Tua direção e a unção do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Sabe de uma coisa? Um certo homem, em um desses países, além-mar, eu diria, ele estava estudando a Bíblia, fazendo um curso bíblico, como nós estamos fazendo aqui o curso bíblico. E aí os seus amigos ficaram assustados com o seu entusiasmo. Ele estava estudando a Bíblia, aceitando Jesus, aceitando tudo, indo para a igreja. E os amigos fizeram uma coisa terrível com ele. Sabe o que fizeram com ele? Falaram assim: rapaz, você está estudando a Bíblia indo para a igreja? Pois eu quero alertar você que esta igreja vai pedir 10% do seu salário. E aí ele ficou assustadíssimo. Como é esse negócio? Vão pedir 10% do meu salário? Ele ficou super preocupado. Então ele procurou a igreja, procurou o pastor da igreja e disse: pastor, meus amigos me falaram que a igreja vão pedir 10% do meu salário. É verdade isso? O pastor falou para ele: senta aí, eu vou explicar para você. É verdade que a Bíblia nos orienta a sermos fiéis nos dízimos e também nas ofertas. A igreja não somente vai te incentivar a dar os 10% de dízimo, como também vai incentivar você a dar ofertas. E não somente isso, vai também incentivar você a fazer pactos. E não somente isso, vai incentivar você a colocar os seus filhos para estudarem numa escola cristã, que também é particular. E assim o pastor foi muito claro com ele. E aí, com a franqueza do pastor, com a sinceridade do pastor, ele percebeu que o pastor estava lhe dizendo
era algo mais profundo do que ele podia imaginar. A pergunta é a seguinte: a igreja pede 10%? A igreja pede dinheiro? A igreja é um negócio? É um comércio? É um toma lá da cá? Como funciona esse assunto? O que diz a Bíblia sobre isso? Prepare o seu coração. O tema de hoje vai tirar suas dúvidas e vai te mostrar o que diz a palavra de Deus. Continue fazendo o estudo bíblico. Daqui a pouco eu volto com você. Até já. Como o pastor estava dizendo aqui, hoje é um tema importantíssimo. Há muitas ideias, há muitas teorias, há muito preconceito quando falamos de recursos, de dinheiro, quando falamos de levar para a igreja e dar para a igreja, né, algum dinheiro. E há uma série de argumentos negativos acerca dessa questão de fidelidade. Mas permita-se entender o que Deus nos ensina sobre a fidelidade, sobre o que Deus nos ensina sobre essa história de dízimo, essa história de oferta. Deus, na sua palavra, tem a intenção de não deixar nem eu e nem você, nenhum dos teus filhos, ignorantes em relação a esse tema tão importante. Permita que o Espírito Santo agora te convença da verdade bíblica, não de preconceitos, não com preconceitos, não com argumentos de alguns, não com os meus argumentos para te convencer. Porque os preconceitos nos dizem um pastor falando para alguém, defendendo a ideia de dar o dízimo, pode estar defendendo o seu salário. Um obreiro, uma pessoa que depende, uma pessoa da igreja falando sobre isso, só pode estar querendo esse dinheiro. Então, ninguém nunca vai falar negativo se vai tirar do bolso dele. Talvez esses sejam alguns preconceitos, mas eu quero que você entenda que a palavra de Deus ensina claramente sobre esse tema extremamente importante. Eu quero, com isso, convidar você a estudarmos juntos. Vamos responder aqui hoje apenas 6 perguntas, lendo vários textos bíblicos que falam sobre esse assunto. Mas eu queria começar citando para você uma história, uma parábola que Jesus conta. Sim, a Bíblia menciona em Lucas capítulo 19, do verso 11 ao verso 27, Jesus propõe aqui uma parábola. Nessa parábola, Jesus fala que o reino de Deus é semelhante. Estou aqui com a minha Bíblia aberta e convido você a tomar a sua Bíblia, se você a tiver aí, para que você folheie a sua própria Bíblia e leia comigo os textos bíblicos. Coloquei alguns textos na tela hoje, mas a maioria não. Hoje, como nós vamos ler vários textos a cada pergunta, então não coloquei todos os textos ali na tela, tá bom? Mas vai ter a referência de cada um dos textos e você pode ver essa referência. O primeiro verso que a história que nós vamos ver hoje está em Lucas capítulo 19, verso 11 ao verso 27, que é a parábola das 10 minas. Nessa parábola, Jesus então, a Bíblia menciona que Jesus propõe uma parábola. Ele estava perto de Jerusalém e então ele convida a 10 servos e com 10 minas, um valor considerável de mais ou menos 100 salários, ele convida 10 servos, distribui esses recursos a esses servos e pede para que eles negociem esse recurso porque ele iria viajar. A parábola discorre em Jesus voltando, em esse rei voltando, que é o próprio Cristo, conforme a parábola diz, e esse dono de terra volta e ele cobra então desses seus servos os recursos, e a um ele confiou e ele dobrou, né, deu 10, ele multiplicou por 10 aquilo que ele tinha recebido e o Senhor ficou feliz, diz a parábola, né? No primeiro capítulo 19, verso 16, ele fica feliz porque rende 10 para outro, né? O outro servo fiel rende 5 vezes mais aquilo que ele deixou, e ele fica feliz, mas existe outro servo que não quis negociar. Ao contrário, a Bíblia descreve que ele ficou com medo e ele guardou
E a reação do dono da terra, o dono das minas, é que ele fica triste, chateado, porque deixou para ele uma obrigação e ele não quis fazer. Ficou com medo e não quis fazer. Então Jesus deixa uma sentença clara, né, para ele. No verso 26 do capítulo 19, ele diz: pois eu vos declaro, a todo o que tem, dá-se-lhe-á, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Se tem uma coisa que Jesus tenta deixar claro acerca da fidelidade nessa parábola, é que Deus tem expectativas em relação ao que nós podemos fazer de acordo com aquilo que Ele nos deixou como obrigação. E se Deus deixou como obrigação, o mínimo que podemos fazer é cumprir nossa tarefa e fazer o nosso melhor para mantermos a fidelidade ou fazermos a sua vontade. Então, por isso, o tema fidelidade é tão importante. Eu quero com isso convidar você a estudar diretamente sobre os dízimos e ofertas, sobre a fidelidade naquilo que a palavra de Deus diz. E eu quero convidar você a responder algumas perguntas. E a primeira pergunta que nós vamos considerar nessa noite é: qual deve ser a prioridade da minha vida? Qual deve ser a prioridade da minha vida? Se você estiver com a sua Bíblia aí, você pode abri-la no texto de Mateus. No texto de Mateus, eu vou abrir aqui a minha também, enquanto você abre a sua Bíblia. Mateus, capítulo 6, verso 33. Qual deve ser a prioridade na vida do cristão? Qual deve ser a minha prioridade? Qual deve ser a sua prioridade de acordo com a palavra de Deus? Vamos ler juntos? Mateus, capítulo 6, verso 33. Esse verso vai estar na tela aí, com a versão um pouquinho diferente. Eu vou ler na minha Bíblia aqui para você acompanhar na sua também, ok? Mateus capítulo 6, verso 33. O texto diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Sim, a palavra de Deus está dizendo que existe uma prioridade na vida do cristão. Deveria ter uma prioridade, deve ter uma prioridade. E a prioridade, por mais nobre que seja, queridos, não é a família, não é o trabalho, mas segundo a Bíblia, a prioridade na vida do cristão tem que ser o reino de Deus. Sim, o reino de Deus precisa ser a minha, precisa ser a sua prioridade. Então, quando se pensa nos graus de importância da minha vida, da vida do cristão, lembre-se, a palavra de Deus está dizendo que a prioridade da vida do cristão precisa ser o reino. Quando temos isso em mente, fica mais fácil aceitar aquilo que Deus nos ensina. Deus também é a prioridade na sua vida? Você quer cumprir esse propósito, pelo menos, de que Deus seja a prioridade na sua vida? Então aceite isso, porque essa é a verdade que a Bíblia ensina. O reino de Deus precisa ser a prioridade da minha vida. Mas vamos entender um pouco mais. Nossa segunda pergunta é: em última instância, graças a quem obtemos nossos bens? A partir do momento que nós entendemos que o reino de Deus é a nossa prioridade, talvez nos recaia aquele forte argumento que eu ouvi já algumas vezes na minha infância: se você não se levantar, não for trabalhar, Deus não vai fazer cair do céu. Queridos, se preciso for, Deus é o dono da prata e do ouro, Deus faz cair do céu. Mas Deus deixou para a gente a saúde física, o vigor físico para trabalhar. A própria Bíblia diz que o trabalho edifica o homem, faz bem para a gente. Então Deus também deixou o trabalho. Mas quando nós falamos dessa questão de trabalhar, a gente julga sempre tudo como nosso, julgando tudo quanto nós temos como nosso, porque aí custou o nosso suor, o nosso trabalho. É fácil dizer e é fácil interpretar e entender que aquilo que eu tenho é meu, porque eu trabalhei, por isso eu mereci, foi dentro do meu salário, eu comprei. Mas eu quero que você, junto comigo, responda essa pergunta aqui. Em última instância, graças a quem nós obtemos nossos bens segundo a palavra de Deus? O texto, Deuteronômio capítulo 8, verso 17 ao verso 18. Deuteronômio capítulo 8,
verso 17. Deuteronômio capítulo 8. Vou procurar aqui também na minha Bíblia, para lermos juntos. Eu encontrei aqui, espero que você tenha encontrado aí na sua Bíblia. Deuteronômio capítulo 8, verso 17 ao verso 18. O texto diz assim: Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu aos teus pais, que hoje se vê. Queridos, a palavra de Deus está dizendo que não devemos pensar que é tudo meu, porque foi os meus braços, foi o meu suor, foi a minha força, foi o meu desejo, foi o meu estudo que me garantiu o sustento. A palavra de Deus diz que quem dá força para nossos braços, para que a gente possa adquirir as riquezas, para que a gente possa conseguir o sustento, é o nosso Deus. Então, essa história de é meu e eu que fiz, se Deus não te der forças, se Deus não nos der a saúde e a vida, como poderíamos ter algo? Como é que poderíamos adquirir alguma coisa se Deus não nos desse essa saúde que Ele nos dá? Então a palavra de Deus é clara em dizer que não é o esforço pessoal, nem mesmo a família, nem mesmo a herança de uma família de bons recursos que nos deu o privilégio de adquirir riquezas, mas foi o próprio Deus quem nos dá forças. É o próprio Deus quem deu tudo para a gente, de uma forma ou de outra. Se você nunca recebeu nada de graça, nem de herança, nem de nada, você se esforçou por tudo que você tem hoje, saiba que tudo foi Deus quem te deu. Porque foi Deus quem te deu forças para adquirir riqueza. Mas se foi herança, Deus deu forças para alguém, para o teu pai, para o teu avô, para o teu parente, para adquirir as riquezas. Então, em última instância, é Deus quem nos dá forças. Está claro para você? Na palavra de Deus? Vamos então para a nossa terceira pergunta, entrando um pouco mais sobre o dízimo agora. Vamos agora para a terceira pergunta, que é: do que devemos devolver o dízimo? Do que devemos devolver o dízimo? Gênesis capítulo 28, verso 20 ao verso 22. Gênesis capítulo 28, do verso 20 ao verso 22. E antes que alguém tenha alguma dúvida, quando falamos dízimo, a palavra dízimo vem de 10%. Então, antes que alguém, dízimo não tem que ser 10%, tal, a própria palavra Deus diz, né? A Bíblia é clara em dizer que 10%. Dízimo é sempre 10%, para não deixar nenhuma dúvida aqui, ok? Então, quando a Bíblia fala sobre dízimo, está falando sempre de 10% da nossa renda. Mas vamos responder aqui, o que a palavra de Deus diz do quê? De onde devemos tirar esses 10%? De onde? Vamos ler aqui alguns versos para entendermos isso. Deuteronômio capítulo 28, o verso 20 até o verso 22. O texto diz assim: Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Sim, a pergunta é: do que devemos dar o dízimo? A resposta está aqui na experiência de Jacó. E Jacó diz que quando Deus ele faz uma promessa com Deus, um plano com Deus, e diz que se Deus cumprir as suas promessas na vida dele, ele vai cumprir as
essa promessa está fazendo para Deus de devolver a Ele o dízimo. Mas ele fala no verso 22, no final do verso 22, do que ele vai tirar o dízimo. Ele diz, de tudo quanto me der, de tudo que o Senhor nos dá, de toda a nossa renda. Essa seria a verdade em relação ao dízimo. Assim como Deus nos abençoa, quando ele fala de porcentagem, está falando de que de tudo quanto o Senhor nos dá é que devemos tirar, é de onde devemos tirar o dízimo, de tudo quanto o Senhor nos dá. De toda a nossa renda, essa é a questão. Você tem uma renda segundo a palavra de Deus. Jacó daria o dízimo de tudo aquilo que o Senhor lhe desse. O que é que o Senhor tem lhe dado? Quanto é que o Senhor tem dado a você a bênção de receber mensalmente? É sobre este valor que calculamos a porcentagem, segundo a palavra de Deus. Mas vamos entender um pouco mais. Na quarta pergunta para que os dízimos serviam no passado e ainda servem hoje? Para quê? Nós temos aí 3 textos bíblicos que nós vamos abrir. Números capítulo 18, verso 21, Malaquias capítulo 3, verso 10 e 1 Coríntios capítulo 9, verso 13 ao 14, para responder a seguinte pergunta: para que os dízimos serviam no passado e no presente? Para que os dízimos serviam? Vamos encontrar esses textos? Vamos lá, o primeiro deles está aí em Números capítulo 18, verso 21. Números capítulo 18, verso 21. Vou encontrar aqui também na minha Bíblia para lermos juntos aí. Agora você vai precisar da sua, se você quiser acompanhar a leitura. Números capítulo 18, o verso 21. O texto diz assim, 18, encontrei o meu aqui. Números capítulo 18, verso 21 diz assim: aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Para ficar bem claro aqui, no Antigo Testamento, lá no passado, quando Deus estabelece os dízimos, para onde, para quem, para o que serviria o dízimo, a palavra de Deus deixa claro aqui em Deuteronômio capítulo 18, verso 21. Era para os filhos de Levi, para os levitas ele tinha dado. Para os levitas, porque os levitas eram responsáveis por cuidar do templo e todas as funcionalidades do templo. Então, para aqueles que serviam no templo, seria o dízimo. Mas não é só isso. Vamos ler outro verso aqui, Malaquias capítulo 3, versículo 10. Malaquias, capítulo 3, verso 10. Agora, no livro de Malaquias, mais uma vez, Deus fala para onde deve ser levado o dízimo e para que serviria esse dízimo. Malaquias, capítulo 3, verso 10. O texto diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Sim, aqui, mais uma vez, Deus nos deixa claro que os dízimos serviriam para ter mantimento aonde? Na casa dele. É para o sustento da casa dele, ou daqueles que viviam em função da casa dele. Assim como o texto não há aqui incoerência, ao contrário, é exatamente o que o texto de Números que nós lemos, capítulo 18, verso 21, que eram para os levitas é que cuidavam da casa, da manutenção da casa. Então, para que houvesse mantimento na casa do Senhor, para que houvesse recursos na casa de Deus, é que os dízimos servem. Mas no Novo Testamento também fala, o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 13 ao versículo 14, o apóstolo Paulo também fala no Novo Testamento, porque existem aqueles que argumentam que o dízimo é uma questão do Antigo Testamento, que não serve para o Novo Testamento, e que
As ofertas não servem no Novo Testamento. Vamos abrir aqui o texto de 1 Coríntios capítulo 9. Então, verso 13 e verso 14. O texto diz assim, 9, verso 13 e verso 14. O texto diz assim: não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E Paulo fazia referência ao Antigo Testamento. E ele diz: e quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Paulo estava falando exatamente sobre o sustento daqueles que vivem em função de pregar o Evangelho. Ele cita, ele faz uma ligação com os levitas do Antigo Testamento que cuidavam do templo, que cuidavam do altar, do sacrifício, que cuidavam das cerimônias que aconteciam ali, os que dirigiam ali a religião na época, assim também como o Novo Testamento. Ele, ao contrário, ao invés de destruir o sistema do dízimo, ele confirma também, dizendo que, mesmo no Novo Testamento, que os que vivem do Evangelho, os que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho, que tirem o sustento do Evangelho. Então, era para isso que Deus tinha determinado em toda a Bíblia o uso do dízimo. Essa era a obrigação do cristão, era a obrigação do Filho de Deus entender que o dízimo era para sustento dos que vivem a serviço do templo e do Evangelho. Claro para você? Vai ficar mais claro ainda com a nossa quinta pergunta. Para que servem as ofertas? Para que servem as ofertas? E agora, mais 3 textos bíblicos nós vamos ler. O primeiro deles está em Êxodo, capítulo 35, verso 29. Êxodo, capítulo 35. Abra aí na sua Bíblia. Eu estou folheando aqui também a minha. Já encontrei. O primeiro texto, Êxodo, capítulo 35, verso 29. O texto diz assim: os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária ao Senhor, a saber, todo homem cujo coração dispôs para trazer uma oferta para toda a obra que o Senhor tinha ordenado que se fizesse por intermédio de Moisés. O povo de Deus aqui, em Deuteronômio, estava trazendo uma oferta, e era uma oferta voluntária. Diferente dos dízimos, Deus não propõe uma porcentagem para as ofertas, mas ela é voluntária, conforme o que há no coração, conforme a proposta que o indivíduo coloca diante de Deus, conforme as suas posses, conforme ele pode fazer. Então ele separa uma oferta. A palavra de Deus está dizendo que nesse momento o povo de Israel, o povo estava levando uma oferta voluntária, mas tinha um propósito. O verso diz, no final do verso 29, que o povo se dispôs a trazer uma oferta para que Moisés realizasse algo. O que Moisés estava realizando? Moisés estava realizando uma reforma no templo da igreja, uma reforma na religião de Israel, no sistema da religião na época, que era a tenda, que era ali os utensílios da tenda. Tudo aquilo foi compro como ofertas voluntárias. Todo o sistema de manutenção era feita por essas ofertas voluntárias. Então, a partir do momento que o dízimo serve para o sustento daqueles que vivem do Evangelho, as ofertas servem para um fim específico. Mas para ficar ainda claro, mais claro ainda, vamos ler mais 2 versos aí. O verso 29 de 1 Crônicas, capítulo 29, 1 Crônicas, capítulo 29, o versículo 9 e o versículo 16. O texto diz assim, o verso 9, que diz assim: o povo se alegrou com tudo que se fez voluntariamente,
porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor também. O rei Davi se alegrou com grande júbilo. Peraí, qual era a alegria deles? Por que eles estavam tão felizes, tão alegres ali? O que é que Davi estava planejando? O que é que Davi estava se propondo em fazer? Por que estavam tão felizes em levar as ofertas voluntárias? Vamos aqui deixar mais claro no verso 16. O verso que diz assim: agora, no meio da oração, Davi deixa claro o propósito e a alegria deles em trazer aquelas ofertas voluntárias. Ele diz assim: Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Sim, no meio da oração de Jesus, Davi deixa claro porque estavam tão felizes, porque havia se convocado para a construção do templo, que trouxessem ofertas. Davi estava juntando recursos para a construção do templo. Por isso estavam tão felizes aqui. Davi ora com alegria, porque havia abundância de recursos, porque os servos de Deus foram fiéis e traziam as ofertas deles voluntárias de forma alegre, felizes por poderem construir o templo. Então, as ofertas, queridos, servem para a construção e manutenção dos templos. Mas o último verso, nós vamos ler o último verso agora do Novo Testamento. 2 Coríntios capítulo 9, verso 7. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Vamos então entender um pouquinho como é que Deus quer que levemos essas ofertas. 2 Coríntios capítulo 9, verso 7, que diz assim: cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Sim, mais uma vez, Paulo está falando sobre a oferta. Deus espera que cada um de nós ofertemos. Para quê? Para a manutenção e construção dos templos. Sim, é com a oferta que nós pagamos a luz, a água, o zelador. Quando nós reformamos a igreja, construímos novas igrejas, é com as ofertas. Deus tinha um propósito estabelecido para que o povo de Deus fosse abençoado com a sua presença. E os dízimos de oferta foi um sistema que o próprio Deus estabeleceu e não o homem. Está claro para você? Vamos para a nossa última pergunta, então? A nossa última pergunta é: o que Jesus ensinou sobre o dízimo e oferta? E agora? O que é que o próprio Cristo ensina sobre os dízimos e ofertas? Porque alguém pode falar, mas é Paulo precisava de dinheiro, né? Os levitas precisavam de dinheiro, inventaram isso para ter dinheiro, para receber, para ficar rico. Não, o próprio Deus tinha estabelecido. E Paulo entendeu e por isso reafirma agora. E Jesus? Será que Jesus em algum momento diz assim, não deem o dízimo? Será que ele fala isso? Lembrando, queridos, que Jesus viveu uma época em que a religião queria a religião verdadeira, né? Porque Jesus também era judeu e frequentava as sinagogas. Essas mesmas sinagogas, esses mesmos líderes perseguiram e mataram Cristo. Ainda assim, você tem alguns textos que dizem, né, ou que não dizem que Jesus reprova, ao contrário, ele reafirma e defende a oferta e o dízimo de forma a entender plenamente o seu propósito. Vamos ler esses dois versos. O primeiro verso está em Mateus capítulo 23, Evangelho de Mateus, capítulo 23, o verso 23. Mateus capítulo 23, o verso 23, quando ele faz uma reprovação aos fariseus, dizendo assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligência dos preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Antes que você diga assim, pastor, então ele não está aí. Irmão, ele não está aí defendendo, ao contrário, está reprovando os fariseus, estão dando dízimo e tal, sem... Exatamente Jesus está dizendo. Jesus quer que os dízimos sejam dados de forma alegres no coração, mas não negligencie outras coisas. No final ele diz assim,
faça estas coisas, ou seja, deem o dízimo sem esquecer do amor para com os outros. Porque não adianta dizimar e ser, né, um péssimo pai, um péssimo marido, tá bom? Não ser fiel nos negócios, no trabalho. Não adianta. Jesus está dizendo para os fariseus e também para a gente é que você não pode fazer uma coisa sem omitir outra. Também não adianta ser um bom funcionário, um bom pai e também não ser dizimista, segundo Deus. Ele está dizendo, faça estas coisas sem omitir aquelas. Acerca do dízimo. Mas e acerca da oferta? Em algum momento, já que Jesus reprovou, dizendo, não tragam oferta para essa igreja, não tragam oferta para essa religião. Esses líderes são infiéis, porque eram os fariseus. Vamos ler esse outro verso? O outro verso é Marcos, capítulo 12. Agora o Evangelho de Marcos, o capítulo 12, do verso 41 ao 44, num testemunho que Jesus conta, sobre uma mulher pobre que leva a oferta para o templo. E queridos, no texto, capítulo 12, versículo 41 em diante, diz assim, assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, ele diz, uma viúva pobre depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando os seus discípulos, disseram-lhe, em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que os outros fizeram, porque todos eles ofertaram no que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Queridos, para ficar claro para você aqui, para mim, Jesus está valorizando a oferta de uma pessoa pobre. Talvez alguém diga assim, não, vou ofertar para a igreja quem tem dinheiro, quem tem recursos, pois Jesus está dizendo nesse relato aqui, nesse momento da vida dele, quando ele olha para uma mulher dando oferta para a igreja, de tudo quanto ela tinha, ela não tinha mais sustento, ela deu do seu sustento, da sua sobrevida, porque era uma mulher muito pobre, miserável. E Jesus diz, aquela mulher entende o propósito da oferta. Ela então dá tudo quanto possui e Jesus, em vez de reprovar, porque talvez nós em nossa consciência, né, nós diríamos, não, mas essa mulher não pode dar. Ao contrário, tem que pegar de lá e dar para que ela tenha sustento. Mas Jesus valoriza aquela mulher, porque ela fazia aquilo do fundo do coração, porque ela queria de alguma forma contribuir no pouco que tinha com a missão de Deus, com a missão do Evangelho. Então, por isso Deus valoriza ela. E queridos, a palavra de Deus está nos dizendo que para Deus fidelidade é importante. Fidelidade é extremamente importante. Para deixar um pouco mais claro, para terminarmos aqui, eu quero que você escute mais uma vez o pastor Luiz Gonçalves, então, terminar então com uma oração. Vamos ouvir o pastor Luiz, então, mais uma vez. Muito bem, já estamos juntos outra vez. Que bênção, né? A Bíblia Sagrada é muito clara, a Bíblia Sagrada apresenta pra gente as verdades de uma forma contundente, de uma forma poderosa, mas também de uma forma amorosa, não é verdade? Por exemplo, a questão é fidelidade. No começo eu contei a história daquele rapaz que foi impressionado pelos colegas com um tipo de uma mensagem negativa, dizendo que a igreja pediria 10% do salário dele. Você fez o estudo bíblico agora e eu quero ampliar o assunto com cada um de nós. Será que Deus quer 10% do meu salário e do seu? Quer também oferta? Quer também pacto? Deus quer meu dinheiro ou não quer? Deixa eu falar uma coisa para você. Pega a Bíblia. Abra em Salmo 24. Pode abrir aí no Salmo 24. Estou abrindo aqui junto com você. Salmo 24 está bem aqui. Opa, agora sim. 24, verso 1, que diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Entendeu ou não? Esse texto está dizendo que toda a terra e tudo que existe nela pertence a Deus. Então vamos lá. O planeta é de Deus. O universo inteiro é de Deus, todas as coisas que tem sobre a terra é de Deus, as casas,
os prédios, os aviões, as ilhas, os bens, os carros, as roupas, as pessoas, o dinheiro, os negócios, tudo que tem nesse mundo pertence a Deus. Então, na verdade, o que Deus quer de mim e de você? Deus quer tudo, porque tudo é dele. Sabe o que Deus faz com a gente? Ele nos dá o privilégio de sermos mordomos. O que é ser mordomo? É ser um administrador. O que Deus coloca nas minhas mãos não são meus, não me pertencem. Eu sou apenas um administrador, você também. Perceba que a gente nasce sem nada e quando morre não leva nada, porque você não é dono de nada, eu também não. Então, na verdade, não é que Deus quer 10%, quer uma oferta, não. O que Deus quer é tudo. Mas por que Deus fala do dízimo e da oferta e do pacto e tal? Por quê? Porque essa é uma maneira de tirar de nós o egoísmo, é uma maneira de levar cada um de nós a ajudar na pregação do Evangelho e é uma maneira de nos ensinar um princípio de vida eterna. Por isso que Deus fala dos dízimos e das ofertas. Deus é muito misericordioso. Ele dá 90% para você, porque tudo é dele. Ele te dá 90% e pede 10%. Deus precisa de dinheiro? Não. Deus precisa de algum bem material? Não. Ele é o dono de tudo. Mas tudo isso é para a sua salvação e para a salvação de outras pessoas. Amém? Entendeu ou não? É isso. Deus é maravilhoso. Você lembra o que está escrito em Malaquias 3, verso 8? Você já leu aí, já estudou, mas eu vou ler de novo. Malaquias 3, versículo 8. Olha só que texto poderoso e que texto forte. Malaquias 3, verso 8 fala assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. E o verso 9 fala assim: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. E o verso 10 fala assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Então, reter o dízimo é roubar a Deus. E ladrão não entra no céu. Então o dízimo não é meu, não é seu, é da obra de Deus, é de Deus. Você não pode segurar ou reter uma coisa que não lhe pertence, ok? Outra coisa, a pessoa que tem o conhecimento e não é fiel, ela não recebe bênçãos, ao contrário, maldições. E o verso 10 fala assim: leve o seu dízimo para a casa do tesouro. Não é para dar para o João, para Maria, para o Pedro, para o Antônio, não. É para você levar na casa do tesouro. O que é a casa do tesouro? É a tesouraria da casa de Deus. Tá claro? Amém? É isso. E eu termino essa recapitulação e essa mensagem chamando a sua atenção para Mateus, capítulo 6, versículo 33. Olha só que texto poderoso, extraordinário. 6,33 de Mateus. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. É isso mesmo. Busque a Deus em primeiro lugar. Seja fiel a Deus. Administre bem os seus bens. Administre os seus talentos, o seu tempo, o seu tesouro. Administre tudo para Deus, para a glória de Deus. Seja firme na fé. Seja fiel a Deus. A fidelidade não tem preço. A fidelidade não se negocia. A fidelidade não se pode colocar numa barganha. Lembra dos 3 jovens hebreus lá em Babilônia? Eles foram fiéis. Eles foram ameaçados de morte. Eles foram ameaçados de serem lançados numa fornalha de fogo ardente. Mas eles foram fiéis. Mesmo sendo jogados no fogo, eles foram fiéis. Vale a pena ser fiel. Porque Deus tem algo grande para fazer na sua vida, tem algo extraordinário para fazer na sua vida. A sua fidelidade vai salvar outras pessoas. A nossa fidelidade vai evangelizar outras pessoas. Quanto mais fiéis somos,
mais pessoas serão evangelizadas e mais rapidamente se cumprirá Mateus 24:14. Ou seja, a pregação do evangelho no mundo inteiro. Faça a sua parte, seja fiel. A partir de hoje, seja fiel nos dízimos, nas ofertas, seja fiel nos 10 mandamentos, seja fiel nos princípios de saúde, seja fiel na leitura da Bíblia, seja fiel na oração, seja fiel na comunhão, seja fiel no relacionamento e seja fiel na missão. Amém? Tamo junto? É isso aí. Eu sou pastor da Igreja Adventista e eu devolvo o meu dízimo, eu tenho uma devolução de um segundo dízimo e tenho também o meu pacto de oferta para com Deus. É uma coisa particular minha. Veja, e eu sou pastor da Igreja Adventista. Então eu quero com isso animar você a ser fiel também. Não importa a quantidade, o que importa é a fidelidade. Que Deus te abençoe e que você seja fiel cada dia mais, especialmente a partir de agora. Amém? Bem, é o seguinte, durante a semana você tem uma tarefa muito especial, para você crescer em Cristo. Então você tem a leitura de alguns textos bíblicos e você vai crescer na comunhão, no relacionamento e na missão. Aqui aparece na sua tela a imagem de um material, eu diria de um livro ou de um estudo bíblico chamado Crescendo em Cristo. Esse material é um material de apoio, é um material que vai ajudar você numa vida de discipulado, para você não ser apenas um membro, mas que você seja um discípulo de Cristo Jesus. Entendeu? É esse estudo maravilhoso que eu quero que você participe. Crescendo em Cristo é um material que vale a pena você analisar. Tá bom? Nós vamos agora fazer uma oração. Oremos. Querido Pai Celestial, obrigado pelo tema de hoje, obrigado pelas bênçãos que o Senhor nos deu, obrigado por nos ensinar a fidelidade. Abençoa cada pessoa que está estudando a Bíblia, para que essa pessoa seja fiel até a morte ou até a volta de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos, que bênção foi o estudo de hoje. Não perca o estudo da próxima semana, nosso 15º estudo da nossa temática, né? Do curso Jesus Restaurador da Vida. Estamos já na fase final, você não pode perder. Que Deus abençoe e dê a você uma boa noite na companhia de Jesus Cristo. Até a semana que vem.